Minha gente, boa tarde, né? Vou tentar ser um pouco breve, né? Aproveitar a oportunidade aqui, é uma missão que eu recebi aqui da minha matriz da Caixa e também da gerência de governo aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, importante aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Agradecer o convite do Ministério da Economia, da Sergb, não é isso? O apoio e a parceria, tá? O nosso propósito aqui, né, é a Caixa enquanto mandatária da União, né? Mandatária é um nome até, de certa forma, pomposo, né? Bonito, né? Mas, vamos seguir. Primeiramente, o contexto da Caixa enquanto mandatária da União, né? A Caixa é uma empresa pública, né? 100% pública, 162 anos de existência, né? Conhecida por muitos como o Banco da Caderneta de Poupança, né? Mas na década de 80, né? Não sei se vocês recordam, né? Quer dizer, esse é do tempo de vocês. Bom, tudo bem, né? Mas temos o Google aí para saber, nós recebemos na década de 80 a herança do BNH, então todo um time de engenheiros, arquitetos, profissionais, né? Que permitiu à Caixa ter uma estrutura importante e aí ser um principal banco também do financiamento habitacional, né? Em 1996, 97, né, nós tivemos um chamado do governo federal para a Caixa atuar, né, nos repasses do Orçamento Geral da União, né, que o governo federal buscava, né, havia uma necessidade naquele momento de ter um controle maior sobre as transferências, né, de recursos da União para os diversos entes da federação, correto? Então, isso no passado já há 25 anos, né, e hoje, né, nós somos prestadores de serviços, né, a todos os convenientes, né, e sinônimo de mandatária para os contratos de repasse. Na realidade, os serviços são regulados, né, pela nossa portaria, a última portaria de convênios, né, portaria interministerial de 424 de 2016, né, e o nosso trabalho, né, enquanto mandatária, ele é todo verificado pela Instrução Normativa 211 de 2019, né. A Caixa ela trabalhou durante todo esse tempo como mandatária da União, demandado pelo governo federal. Em 2019, o Ministério da Economia fez um procedimento, um certame licitatório, em que a Caixa foi a única que apresentou proposição e foi escolhida. Estamos aí, né, sendo regulado por essa instrução normativa, né? E o interessante é que existe todo um regramento posto, né, e a Caixa o segue, né? E, nesse tempo todo, os 25 anos, nós tivemos uma série de regras, todo o aprimoramento da legislação para convênios e contratos, né? E assim, eu sei que muitos dos senhores e senhoras aí, né, tem alguma coisa a falar mal da Caixa aí, mas é que nós fazemos nossos ofícios de exigências, né, mas buscamos, na medida do possível, ser parte da sua solução e da entrega ao beneficiário final, que é a população, tá certo? Vamos seguindo. Dentre as regras, temos aí o decreto que regula, em que o SINAP estipula que o SINAP seja o orçamento referência para os custos com recursos do Orçamento Geral da União, correto? Mas isso não impede. Hoje, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós temos EMOP, né, SCO, né, que nós também analisamos, mas não podemos ultrapassar o SINAP, a referência SINAP, perfeito? Nesse tempo, nesses 25 anos, mais de 200 mil contratos já realizados ou em execução, tá? É um montante bastante expressivo. Tá? E aí, no final, nós temos o que, de certa forma, nos permite, né, alcançar a todos os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, e todos os municípios, é que temos 72 unidades da Caixa, né, são as nossas gerências executivas de governo, as representações de governo, que chegamos a todos os municípios e damos esse apoio
importante, nós somos um braço importante do governo federal e de todos os ministérios na aplicação das políticas públicas via Orçamento Geral da União. Vamos passando. O escopo da atuação da Caixa pela IN 211, né? Vou colocar todas elas aqui, que a gente faz uma... Correto? São esses os chamados EGTs, né? São os eventos, né? São os módulos, são as fases em que nós iniciamos, desde o nascedouro até a entrega final daquela obra, daquela intervenção, daquele benefício à população, né? Iniciamos com a análise do plano de trabalho, né? Que, primeiramente, nasce com a emenda do parlamentar ou um programa discricionário, ou abertura de seleção pelo próprio Ministério, e o município, o Estado, ele apresenta a proposta. Essa proposta, inicialmente, ela é verificada pelo Ministério Gestor, né, de acordo com o programa em que ele inseriu, né, as regras do programa, e, a partir daí, eles passam para os ministérios, colocam para a Caixa analisar o plano de trabalho. Existem alguns ministérios que já analisam o plano de trabalho, já encaminham a Caixa para providenciar a contratação. Tá? E, nesse processo, na contratação, nós verificamos todos os critérios, uma série de situações em que a gente busca formalizar a contratação, a publicação, a gente verifica as diretrizes com a lei de diretrizes orçamentárias, a questão do cálculo, né, uma série de verificações que a gente olha, né, valores, né, compatibilidade e tudo mais, para a gente buscar, nesse momento, contratar, verifica também o objeto para contratar e em seguida, a gente conseguir lá na frente abrir espaço para a execução, né? As análises técnicas, né, são as chamadas cláusulas suspensivas, né? Inicialmente, buscava-se contratar com um projeto já verificado, analisado, né? Mas essa exceção, de certa forma, foi virando uma regra, né? E nós estamos tocando, né? E o grande sonho aí, como alguns colegas colocaram, é termos aquele banco de projetos, né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai tocando e verificamos, né, todo o projeto de engenharia, as soluções técnicas, né, orçamentos, verificamos essencialmente a compatibilidade, as autorizações, né, no que tange na parte de titularidade, né? É importante frisar, é recurso público. Nós não podemos aplicar recurso público em qualquer local, né? Um terreno particular não é passível de receber recurso público, tá certo? Então, a gente verifica a titularidade do local onde vai se executar aquela obra ou aquela intervenção. E, por último, também, a questão do ambiente, né? A questão da manifestação ambiental. No primeiro momento, pode ser uma manifestação prévia em que identifica que não há óbice para dar início àquele projeto, né? Mas, sendo que, para início da obra efetiva, tem que haver a definitiva, correto? Verificamos o processo licitatório e, nesse momento, nós identificamos apenas, basicamente, se o procedimento licitatório ele ocorreu de acordo com o que foi aprovado, né? E nós temos algumas situações, experiência, infelizmente, a gente não conseguir seguir porque houve mudanças no processo, né? Algumas situações em que o município, o Estado, precisa atender algumas determinações do próprio órgão de controle, mas não volta para a Caixa atualizar toda aquela análise técnica que foi proferida, né? Então, bom, e seguindo, né, e com isso, com a verificação do processo licitatório válida, nós damos início, né, e o ente é quem autoriza o início da execução. Vamos seguir para o acompanhamento, dividir em duas situações, até 60%, quando todo o processo já está basicamente azeitado, né, e 100% já caminhando para a prestação de contas, né? E, por último, a nossa prestação de contas final, tá certo? Eu quero só aqui registrar, se permite, né, o advento da plataforma Mais Brasil. Eu acho que foi um incremento de suma importância. Eu acho que tem nos ajudado muito
buscar diminuir e minorar os tempos de análise, né? Quero registrar aqui que, nesta semana, nós conseguimos, né, no novo módulo aí de acompanhamento, conseguimos colocar na portaria, na plataforma Brasil, um relatório de avaliação, tá? Então, já seguindo esses novos módulos de aplicação da portaria, conseguimos executar, ocasião em que a prefeitura colocou toda a documentação, fizemos análise, o laudo de análise, verificamos a licitação, a empresa executora colocou a medição na plataforma Brasil, o fiscal foi e verificou, e a nossa engenheira, né, foi e fez a vistoria e já inseriu. Então, acho que isso aí, gente, é muito importante, esse processo. Muita gente, eu escutei, eu mesmo, um pouco cético, né, da plataforma Brasil, a gente conseguir reunir todos os atores desse processo e fazer acontecer. Isso é uma vitória importante, que com isso a gente ganha tempo, a gente ganha celeridade na execução e cria um ciclo virtuoso para novos recursos e, assim, a gente fazer mais entregas e mais rápidas à população. Algumas questões que é importante frisar, que são os limites de responsabilidade, né, que só pontuar aqui, né, com relação ao conveniente, no caso, quando eu digo conveniente, é o tomador do recurso, o Estado ou a Prefeitura, né, que toda a parte de orçamentação, responsabilidade da Prefeitura, nós verificamos, a elaboração dos projetos, e também a realização do procedimento licitatório, tá certo? E também recolhimento dos tributos, também a obtenção das certidões e as autorizações necessárias para que o projeto seja viável, tá certo? No caso do concedente, é o Ministério Gestor, tá certo? A seleção das propostas são feitas pelos ministérios, eles que verificam a compatibilização com relação ao programa, tá certo? Disponibilizar o recurso para que possamos desbloquear e autorizar os saques, né, às empresas executoras, e também o acompanhamento da operação quando a gente passa para a tomada de conta especial. Então, a partir daí, o Ministério Gestor é quem segue, certo? Eu queria só pontuar aqui, aproveitando a ideia de mandatária, né? É uma proposição que a Caixa, é um produto novo que a Caixa lançou em 2019, tá certo? Uns 3 anos ainda, é muito novo, mas que a Caixa se propõe a ser mandatário, não da União, mas mandatário de vocês, mandatária de vocês, aí, Prefeitura, Governo do Estado, no acompanhamento das obras, uma série de ações em que a Caixa já tem essa expertise formada durante mais de 25 anos, as equipes dentro das 72 unidades de governo, né, engenheiros, arquitetos, técnicos operacionais. Então, eu não vou detalhar todos eles, depois vocês veem, por favor, mas o objetivo é que a Caixa está apoiando, tá? E isso aqui surgiu de chamamento dos próprios municípios, principalmente municípios pequenos, que precisavam muito do apoio da Caixa, e nós, já de antemão, já damos assistência técnica. Então, foi esse pedido, então a Caixa resolveu montar esse produto, e nós ficamos à disposição no que for necessário, tá certo? Mais alguns exemplos aqui, para ser bem rápido, como eu falei, o acompanhamento de obras, né? Mas também interessante que algumas situações que nós inclusive, já produzimos, respostas a órgãos de controle, tá? Em que nós prestamos toda a assessoria para que a equipe técnica tenha conforto e segurança para responder aos órgãos de controle, TCU, CGU, TCE, tá? Então, uma série de ações em que a Caixa se propõe estar apoiando, tá? No âmbito da área de engenharia, trabalho social e operacional, financeira, nós estamos à disposição. Perfeito? Deixa aqui mais um ponto aqui para pontuar com vocês. É o seguinte, a atuação da Caixa aqui no nosso Estado, né, eu digo Estado do Rio de Janeiro como um todo, é governo do Estado e todas as 92 prefeituras, hoje temos 847 contratos de repasse,
que dá em torno de 3 bilhões e 600 milhões de repasse, com investimento de 3,9 bi, tá certo? É um volume expressivo, mas temos ainda, desses 3,6 bi, só executamos até agora 1,3, né? Temos ainda 2 bilhões e 300 milhões para executar em todo o Estado. Isso aí é um número importante, porque representa recursos na economia local, tá? E recursos ISS, tributos, impostos, e também movimenta a economia. Então, esse é um dado importante que eu quero passar para todos vocês, e isso aí vai ser uma realidade à medida que a gente conseguir destravar esse ou aquele processo, né, seja autorizar início de obras, ou uma reprogramação que esteja dependendo de um cumprimento de exigência, e aí a gente seguir, né? A média de execução financeira 2020 e 2021 tem dado em torno de 188 milhões. Isso é um dado que realmente nos preocupa, tá? Porque nós temos 2,3, um ano só 188 milhões, então é necessário a luz amarela está bem acesa aí, é importante a gente ver, então, por favor, vocês contactem com as suas gerências de governo, representação de governo, os nossos representantes de Caixa, para que a gente possa destravar o que for necessário para fazer acontecer. Perfeito. Já até agora, até mês de maio, 64 milhões tivemos de execução financeira. A gente não temos tido dificuldades com o Tesouro para repassar recursos, tá? Tá, de certa forma, normalizado, tá bom? Bom, só para continuar pontuando a atuação da Caixa, nós temos duas GIGOVs, né? GIGOVs são as gerências executivas de governo, tá? Uma aqui no Rio de Janeiro, a qual eu participo, tá certo? E também em Niterói, nós temos aí colegas de Niterói, tá, que estão presentes. Também duas REGOVs, são representações, são vinculadas às gerências, uma em Volta Redonda e outra em Campos dos Goytacazes. Então, ou seja, nós temos todo o território fluminense aquinhoado com as nossas 4 unidades. Né? Também uma novidade importante, em 2020, no ano retrasado, a Caixa fez uma mudança com relação ao relacionamento institucional, que anteriormente era um superintendente regional, e a Caixa, no âmbito do Estado do Rio, a Caixa criou 5 superintendências executivas de governo, ou seja, são os superintendentes que eles tratam direto a parte negocial institucional com o prefeito, o secretário, com vocês, no que precisar. As GIGOVs e as REGOVs são os relacionamentos técnicos, né? A gente vai para o detalhe, né, para a gente conseguir eles. Então, nós temos aí Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Volta Redonda e em Campos dos Goytacazes. E também importante frisar para vocês, são representantes Caixa, não sei se é de conhecimento de todos, mas o representante Caixa é um funcionário da gerência de governo, em que ele está destacado diretamente no município. Como são 17 para 92 municípios, a gente precisa fazer uma certa divisão aí, tá certo? Então, a gente procura buscar uma divisão, e esses representantes de Caixa estão destacados nos municípios, busca ser o facilitador de vocês para a Caixa, mas também da Caixa para vocês. É uma via de mão dupla em que a gente busca, né, na letra fria daquele ofício de exigências, procurar identificar, e o bicho não é tão feio como se coloca, tá certo? Esse é o nosso objetivo essencial. Eric estava aqui. Opa. Já foi. Estava de manhã. Obrigado. Bom, finalizando, tá? Finalizando. Esses aqui são os contatos do time aqui das GIGOVs da REGOV, tá certo? Essa foto tem que tirar. Oi? Essa foto tem que tirar, né? Pode tirar, isso. E também, por último, do superintendente. A Ana Carolina esteve hoje conosco aqui na abertura, tá? E os demais colegas aí que atendem a área de Niterói, Duque de Caxias, Sul Fluminense em Volta Redonda e Norte Fluminense em Campos. Tá certo, pessoal? E aí, muito obrigado aí pela atenção e paciência. Desculpa, Edmilson, senhor... Não, a gente aqui pede...
Um abraço a todos aí.